Oi, corajosas! Oi, corajosos! Estou aqui em mais um vídeo do canal e eu confesso que esse é o vídeo mais desafiador da minha vida. Sim. Vou explicar por quê. Geralmente eu monto o vídeo um dia antes pro canal. Eu gravo ele um dia antes e no dia, assim, de postar, eu edito. Mas dessa vez foi diferente. Geralmente eu quero ouvir o que Deus tem pra me falar pra gravar o vídeo. Ontem eu não consegui gravar nada, porque eu não ouvi nada. Era como se tivesse um silêncio. Então não veio nada de conteúdo pra mim. E aí eu senti que na hora desse vídeo, na hora que eu viesse hoje, e começasse a gravar, Deus ia me conduzir na palavra dele. E eu tive que soltar o controle. E eu vejo que muitas vezes a gente tem dificuldade em soltar o controle de algo na nossa vida. A gente quer ter o controle, a gente quer ter a certeza que vai dar certo, mas uma vida com Deus é realmente viver pela fé, e fé envolve riscos. E antes de começar esse vídeo eu orei, porque eu sempre costumo orar antes de entrar em contato com vocês, seja por atendimento individual, seja por vídeo, seja por stories, por Reels. Eu sempre peço para Deus uma direção, para que eu consiga falar com a pessoa certa naquele momento. Eu sei que cada um que tá aqui precisa de uma mensagem. Mas antes da gente realmente começar, eu quero ler uma passagem aqui para vocês, que tá em Marcos 4:35. Jesus acalma uma tempestade. 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse, que manda até no vento e nas ondas? Quantas vezes a gente sabe que Jesus está com a gente? Quantas vezes a gente sabe que Jesus está no nosso barco e ainda assim a gente tem medo das tempestades que se levantam contra nós? E essas tempestades a gente esquece no momento que a gente está passando por elas, que elas só são para nos fortalecer, elas só são para nos forjar. Eu fiquei muito nervosa antes de começar a falar aqui com vocês, porque eu realmente quero ser eu para falar com vocês. Eu não quero buscar ser outra pessoa, eu posso me inspirar em outras pessoas, mas quando eu venho aqui para falar com vocês, eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que ter a minha essência, eu tenho que ser quem Deus me criou para ser. E eu tinha muita dificuldade nisso. Eu procurava ver quem estava dando certo para fazer igual. Só que não. Eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha essência. Eu não preciso copiar ninguém. E eu não preciso ter algo ou fazer algo para ser alguém. Antes disso, de ter e de fazer, eu preciso ser. Tem uma pirâmide. Essa pirâmide é ser, ter, ser, fazer e ter. Essa é a ordem certa. E muitas vezes a gente quer ter ou a gente quer fazer e esquece do ser. Mas vou dar um exemplo. Se você não tivesse essas formações todas que você tem, ou esses bens materiais todos que você tem, quem você seria? Essa é a questão. Quem a gente é sem a gente ter essas coisas que são do mundo, esses títulos que são do mundo? Eu passei muito tempo querendo fazer vários cursos. Era até chato, porque eu chegava assim na minha família e... eu quero fazer curso de tal coisa. Depois de um tempo... eu quero ser tal coisa. Isso, por um lado, foi bom e por outro, não. Por que foi bom? Porque eu sempre estive em movimento, então eu estava sempre ali em busca de algo novo, de coisas novas para seguir. Mas por que que foi ruim? Porque quando eu conquistava aquilo, por exemplo, eu quero fazer tal faculdade, e eu terminei essa faculdade, e o que acontecia depois que eu terminei a faculdade? Eu vi que
foi só uma faculdade, foi um diploma. Mas aquilo não mudou quem eu era, entendeu? Às vezes a gente tá pensando, quando eu for viajar pra tal lugar, ou, quando eu tiver tal carro, ou, quando eu fizer tal coisa, eu vou ser alguém. Mas a gente esquece que a gente tem que ser alguém agora. A gente tem que colocar Jesus no nosso barco para que ele conduza, independente das tempestades. Ele é capaz de acalmar a tempestade, mas dependendo da nossa fé, a gente tem que ter muita fé para isso. E a certeza de que quando ele tá no barco, vai dar certo. Apesar das dificuldades, ele vai conduzir e vai dar tudo certo. O problema é quando a gente quer pegar o controle. Quando a gente quer tomar o controle da situação, meu amigo, a gente se estabana. Gravar esse vídeo aqui hoje tá sendo muito... tô até emocionada porque tá sendo muito desafiador pra mim. Por quê? Eu sempre quero ter certeza de que vai dar certo. Tem uns dias antes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Se eu marco alguma coisa com alguém, pra mim esse compromisso tá marcado, ótimo, vai acontecer. Mas se essa pessoa desmarca próximo a esse compromisso, eu fico muito brava. Porque eu assumi esse compromisso com a pessoa assumiu comigo, e a gente sabe que tem que ser feito, mas eu fico muito brava. Por quê? Porque parece que aquela situação já fugiu do meu controle. E eu percebo que tudo que foge do meu controle me afeta externamente. Então isso é muito grave. Quando alguma coisa do lado de fora tem a capacidade de atacar o nosso interno, ela vai acontecer várias vezes, até que a gente possa aprender a não repetir a situação. Então por isso que tá acontecendo isso comigo. Eu tô aqui, eu tava tentando achar o conteúdo pra falar com vocês ontem, e aí ontem eu fiquei nervosa, eu falei, meu Deus do céu, não tá vindo nada, o senhor não fala comigo. E aí quando foi hoje, eu tava no banho, e geralmente Deus fala comigo no banho, quem me segue no Instagram sabe. Se você ainda não segue, siga lá, é @DRA, de doutora, DRA Mari Cristine. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem... conseguirem seguir lá. Tá aqui, ó. E eu sempre falei lá que Deus fala comigo quando eu tô tomando banho ou quando eu tô presente realmente nos lugares, né? Quando eu realmente tô ali com a cabeça no lugar. E no banho é um momento que eu tô ali e muitas vezes eu tô ouvindo louvor, tô cantando. Então Deus fala muito no meu espírito ali dentro. Tanto que eu tive que arrumar uma lousa pra pôr no banheiro, pra anotar, pra não esquecer Deus falando comigo. Mas enfim, deixa eu voltar. E aí chegou hoje, eu estava no banho, a esperança era Deus vai falar comigo no banho e tá tudo bem, eu vou gravar hoje, assim como eu tô fazendo agora, eu tô gravando. E vai dar tudo certo, tá tudo certo. Vou arrumar o vídeo à tarde e beleza. Só que teve um problema. Deus falou comigo no banho? Não. Eu louvei a Deus, eu coloquei o hino, comecei a cantar, coloquei as músicas e tal, mas Deus não falou comigo no banho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu simplesmente peguei meu celular aqui, como tá agora, coloquei meu celular na minha frente e eu comecei a orar. Eu comecei a falar pra Deus, Deus, me dá direcionamento, porque eu não tenho nada pra falar hoje, eu não... Sabe quando não sai de dentro de você o que é pra ser falado? E aí eu não percebia. Tô até emocionada de novo. Eu não percebia que essa já era uma mensagem que ele estava querendo que eu passasse para vocês. Do controle. Esse versículo, meu marido falou para mim hoje de manhã, no café da manhã. Ele virou para mim e começou a falar sobre esse versículo. Sobre o barco, sobre a gente ter fé. E eu nem me toquei, né? Que poderia já ser uma mensagem de Deus para hoje. E quando eu sentei aqui e olhei para esse celular, eu comecei a orar e falei, eis-me aqui, Senhor. Me usa conforme a tua vontade e conforme as pessoas precisam da tua palavra. E eu vejo que a gente tá muito focado em ter o controle das coisas. Em achar que se a gente conquistar algo, se a gente tiver algo, a gente será alguém, a gente vai ter uma identidade, quando na verdade a nossa identidade está em ter fé em Deus, em conhecer realmente quem Ele é. Deus, Ele tá no controle de todas as coisas.
Ele já sabia que eu estaria aqui agora, ele já sabia qual mensagem eu ia passar para vocês, que ele colocou no meu coração. Só que, como eu tava tão focada na tempestade, que era eu só preciso de um conteúdo, eu não tava focada no dono da palavra, que ele já tava falando comigo. Então, para onde você tá olhando? Você tá olhando para o problema ou você tá olhando para quem resolve o problema? Escolha hoje soltar o controle, assim como eu fiz. Essa só foi uma lição pra mim, né? Colocar o celular assim na minha frente e começar a orar. Eu já chorei muitas vezes aqui antes de gravar esse vídeo, porque realmente é muito difícil pra mim soltar o controle. Mas Deus tá me ensinando muito nesses dias e uma das coisas que Ele tá me ensinando é soltar o controle. E acreditar que Ele vai conduzir. Ele tá trabalhando muito em mim nessa questão. E quando a gente deixa Deus trabalhar é incrível, né? Coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Então não tenha dúvida de que Deus está no barco. Coloca Deus dentro do seu barco hoje. Chama Ele para entrar dentro da sua vida, dentro do seu coração. Fala, Deus, conduz esse barco, acalma a tempestade. Eu confio em Ti. E se a tempestade vier, não tenha dúvidas. É Ele que mandou, é Ele que permitiu. Deus está no controle de todas as coisas. Ele cuida de tudo. Mas a gente não pode temer. Muitas vezes a gente vai ter medo. Só que o medo não faz parte da essência de Deus para nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você acha mesmo que Deus tem medo de algo? Sendo que Ele já viu tudo? Então por que você está com medo do que vai acontecer, sendo que a gente tem que viver um dia de cada vez? Por que você está com medo de coisas que nem aconteceram e nem sabe se vão acontecer? Calma, vive um dia de cada vez. Coloca Deus no seu barco, coloca Deus para conduzir esse barco e acalmar essa tempestade. Na hora certa, Ele vai acalmar. Só que confia nele, porque a tempestade não vem em vão. Ela vem para você aprender algo. A tempestade é movimento. E quando a gente está em movimento, a gente está aprendendo. Então agradeça em meio à tempestade, agradeça em meio aos processos e solta o controle. Deixa o controle nas mãos de Deus. Ninguém melhor do que Ele para nos conduzir nesse barco chamado vida, né? Então tenha fé e solta o controle, deixa o controle nas mãos dele. Ouve o que ele tem falado para você, ouve o que ele tá tentando te dizer, porque com cada pessoa Deus fala de uma forma diferente e com você Ele vai falar do jeitinho que você gosta de ouvir, do jeitinho que você entenderia Ele falando. Então, quando Deus fala, a gente não tem dúvidas que é Ele, porque Ele faz a gente entender. Então, coloca Jesus no seu barco, coloca Ele na sua vida, no seu coração e deixa Ele conduzir e transformar o seu coração e estancar cada feridinha que está aberta. Deixa Ele curar você hoje, tá bom? Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Na verdade, é essa mensagem que eu nem sabia que eu queria passar para vocês. Deus colocou aqui agora, né? Como eu já expliquei. Mas é isso. Eu percebo que quando a gente deixa Deus guiar a nossa vida, tudo flui. E geralmente eu tenho que ficar parando o vídeo, olhando o roteiro, começar a ir falando. E agora não, o vídeo tá indo. E é sobrenatural isso, de verdade. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Ele no controle de todas as coisas que eu já vi o final e vai dar tudo certo. Tá bom? Confia. Eu vou orar aqui com vocês agora. Fechem os seus olhinhos. Vamos orar juntos para que Deus possa tomar o controle de tudo, tá? E se você... Eu não sei, mas tá vindo no meu coração de falar isso pra vocês. Se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, fala pra Ele: Jesus, eis-me aqui, Pai, e eu te aceito como meu único Salvador. E eu confio em Ti. Fala pra Ele agora. Abre o seu coração e fala pra Ele entrar na sua vida. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse aprendizado que eu tive, Pai. E que eu pude passar para essas pessoas que estão assistindo agora, Pai. Para essa vida que tanto tem tido o controle, só que não tá fluindo, ela tá muito desesperada, ela tá muito triste, Papai. Cuida, Pai, dessa alma, que ela possa realmente soltar o controle e viver um dia de cada vez, ó Pai.
sem medo do futuro, mas vivendo o presente na certeza de que o Senhor está conduzindo esse barco, Pai. E quando o Senhor está conduzindo o barco, o Senhor já sabe de todas as coisas, porque o Senhor já viu o futuro. Pai, que a gente não queira agradar aos homens, mas que a gente busque somente agradar a Ti, ó Pai. Que a gente saiba que a gente tem um propósito aqui nesse mundo, que é o ID. Que a gente possa ir, ó Pai, por todo mundo e pregar o Evangelho, assim como o Senhor nos pediu para fazer. Essa é a nossa missão aqui, ó Pai. Nos conduza, Senhor, sem a necessidade de aprovação de homens, mas buscando a aprovação somente de Ti, ó Pai. Senhor, nos conduza com sabedoria, que a gente possa ter cada vez mais sabedoria para levar essa vida, Pai, para que a gente possa entender que as tempestades não são para nos machucar, mas elas são para nos amadurecer. E que a gente consiga agradecer, ó Pai, em meio a essas tempestades, porque elas não são para o nosso mal, elas são para o nosso bem, porque tudo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Pai, nos ensina, dia após dia, estar mais perto de Ti. E abençoa essa pessoa, Senhor Jesus, que escolhe hoje estar em Tua presença todos os dias, Papai. Muito obrigada por mais um dia, por mais esse aprendizado, que antes de chegar neles, passou por mim, mas que agora está neles e que eles vão poder fazer muitas pessoas ali terem mais fé. Ô, Papaizinho, muito obrigada por tudo e fortaleça a nossa fé cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por cada vida de cada corajosa e corajoso que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa ter falado grandemente no seu coração, porque assim como Ele falou no meu aqui. Eu fiquei surpresa com essa mensagem. Espero que você tenha sentido a presença do Espírito Santo. E é isso. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele conduzir. Muitas coisas vão acontecer, muita coisa vai mudar. Você não será mais a mesma, ou o mesmo. Então, que Deus te abençoe muito. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, né? Não agradeço, porque se você assistiu, quem ganhou foi você, né? Com certeza Deus viu o que você fez, Deus viu o quanto você quer estar em contato com Ele. Então, você só tem a ganhar com isso. Então, é isso. Aquela frase, né? A gente não pode esquecer. Ativa o sininho. Comenta, compartilha, curte, manda pra essa pessoa que aí também tá ansiosa com a vida, tá tentando ter o controle de todas as coisas, fica nervosa, preocupada. Manda essa mensagem pra acalmar o coração dela. Deixa Deus falar com ela também, assim como falou com você. E me segue lá no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.